O contrário também é verdade. This is a journey into sound. Bom dia, o nosso convidado hoje é o João Cernadas, também conhecido pelo seu nome artístico, Coelho Radioativo. Antes de mais, obrigada por teres aceitado Obrigado, aqui eu. o convite. É essa. Bem, e pronto, tu agora és músico, tens vários projetos musicais, diversas participações, produções, mas Uhum. tu no teu percurso passaste, ainda que se calhar de uma forma bastante breve, pela arquitetura, pela FAUP, Sim, foste estudar para a FAUP, e eu sim. gostava de se calhar de começar por perceber o que é que te fez ir para a arquitetura quando acabaste o secundário, porque ainda por cima tu já tinhas o coelho radioativo já existia, surgiu Já. esta ideia. Hum, eu acho que, apesar de gostar bastante pronto, gostar da arquitetura, acho que surgiu um bocadinho de eu não saber muito bem no que é que me estava a meter. Hum, acho que, não sei se foi problema meu ou se foi, se há uma coisa que acontece se calhar com mais pessoas, mas acho que é possível que, tendo em conta tipo, como funciona o nosso ensino, o nosso sistema de ensino, que as coisas sigam assim muito. Pronto, as coisas vão ali todas encaminhadas e de repente escolhes qualquer coisa, ainda não sabes, se calhar ainda não tens muito noção do que é que, em que é que consiste ou como é que funciona a profissão ou tudo mais. Pronto, eu fui para a arquitetura e gostei, mas foi assim um bocadinho uma decisão não muito. Não sei, acho que foi bastante pensada na altura, não é? Só depois é que me apercebi que se calhar não estaria assim tão correto, ou se calhar estava a tentar não enganar-me, mas estava a tentar forçar-me a qualquer coisa que se calhar não seria. Ou seja, que poderia ser o que eu gostaria muito de fazer. Eu gosto muito de arquitetura e gosto muito de desenhar, gosto muito de espaço, gosto muito de. Acho que aprendi imensas coisas e tudo mais, mas se calhar a profissão neste momento, ou a maneira como funciona, se calhar aí é que eu descobri que não seria adequado para mim, por assim dizer. Não seria adequado Uhum. para o para o que eu procurava ou para o que. hum, Acho que é uma profissão muito intensa, é tudo assim muito intenso e apesar de ser assim muito divertido, ou seja, essa coisa de ser assim muito intenso também é bom, não é? Mas se calhar para mim, como já tinha outras coisas, como estavas a dizer, o Coelho Radioativo já existia, tive sempre ali uma coisa por trás, hum, que me estava assim a perseguir, então isso é que fez com que se calhar não fosse a melhor escolha, ou simplesmente que eu não tenha conseguido lidar muito bem com isso, porque há pessoas que conseguem lidar com vários percursos e tudo mais, eu simplesmente não consegui. Mas pronto, assim, gostava de ter feito aquilo, mas se calhar mas tenho a impressão ainda hoje que não seria capaz de Conjugar. conjugar as duas coisas de uma maneira em que me sentisse que também estaria a dar à música o que eu acho que poderia dar. Então achas que foi assim uma bolha que ficou isolada no tempo ou sentes que continuou ou continua a fazer parte do teu dia a dia, a arquitetura, dos teus interesses, da forma como vês aquilo que te rodeia? Eu acho que todas as aprendizagens que eu tive são, mesmo as negativas, são de certa maneira positivas. Acho que isso é assim uma coisa importante do ser humano que é conseguir, pronto, aprender, de ser uma pessoa é saber viver com as escolhas e tentar apreender, tentar absorver o máximo possível de todas as interações que
tens. E eu acho que estar na FAUP foi provavelmente, eu diria que foi assim a escola que, que me ensinou mais coisas mais importantes, coisas que eu uso hoje em dia ainda, coisas que são muito interessantes para mim, pensamentos, maneiras de. Acho que é aquela coisa já do ensino das artes liberais, que é um bocado uma chachada que não é uma chachada, não é? Que só é uma chachada se tu quiseres que seja, que é aquela coisa do ensinar-te a pensar. Sim. Hum, Às vezes as pessoas podem achar isso insultuoso de quem é que são estes gajos para me ensinar a pensar. Eu já sei pensar, então até cheguei aqui, mas cheguei a tipo, tive 18, qual é que é a vossa? Tive 19, não sei o quê, qual é que é a vossa? Eu sei pensar, obviamente. Mas na verdade é isso, é a possibilidade de pensar de outras maneiras, a possibilidade de, pronto, de ter outras ferramentas. Uhum. Para eu, principalmente as aulas de desenho, não sei, as aulas também de projeto, acho que, e tudo um pouco, de certa maneira. Se calhar algumas coisas menos, obviamente, mas acho que tive professores que foram fantásticos e que gostei muito e aprendi muito com eles e que são coisas que eu sem dúvida ainda penso, ainda são coisas que espero que ainda transpareçam um pouco no que eu faço. E já para não falar também da questão só do desenho, não é? O desenho, assim, acho que aprendi muito a desenhar lá. Acho que foi a primeira vez que, que no ensino público, no ensino, não é? Aprendi a desenhar. Ou seja, já estive em artes antes de ir para a FAUP Uhum. e acho que nunca tinha sabido desenhar. Ninguém me tinha ensinado a desenhar. Ou seja, pelo menos no ensino, não é? No secundário, Sim. não é? Também se calhar tive azar com os professores que tive, mas assim, é isso. Eu gostei muito, apesar de na altura se calhar ter sido assim, meio, não foi violento, mas foi assim, pronto, Turbulento. turbulento, sim. Uhum. Então não foi fácil tomar a decisão de que a música sim é que era e nada mais. Não foi nada fácil, foi assim muito. Até porque, pronto, depois há outras questões, não é? Não é só o que tu gostas, não é só o Claro. que, não é Uhum. só o que se está a passar na tua vida, é o que se está a passar na. Acho que isso também tem a ver depois com o que é a vida, a nossa vida ocidental e de pessoas de classe média e assim, que é, pronto, acho que assim o maior obstáculo foi eu sempre achar que ia ter um curso. Eu não é ter de escolher a certa altura que não vou ter um curso. Isso foi assim a parte mais difícil. Sim, e é algo que está muito inserido na nossa sociedade. Nós estamos habituados a que o percurso normal seja esse. É, tu és criado durante 12 anos de ensino a achar que no final daquilo vais para a faculdade e vais tirar um curso superior e pronto. E acho que essa foi a parte mais difícil, ter de decidir que o meu caminho passava por saltar essa parte, por não atingir essa meta. Uhum. E nunca te passou pela cabeça, em vez de ires estudar arquitetura, quando acabaste o secundário, tentares entrar numa escola superior de música? Mais ou menos, talvez tivesse interessado em entrar na ESMAI, por exemplo, em produção ou assim, mas eu também tenho a sensação que também depois, por outro lado, tive medo, ou seja, eu já de certa maneira conseguia fazer o que o que queria, ou seja, já estava a fazer o que queria, não sentia necessariamente que precisasse de ter, de entrar num ensino superior para fazer isso, não é? Uhum. Passou-me pela cabeça entrar, por exemplo, em cursos de produção ou em cursos de. Sinceramente, acho que foi só de produção. Passou-me pela cabeça, por exemplo, entrar num curso talvez mais ligado a belas artes ou algo assim do género, que me permitisse simplesmente ter. No fundo, aí já era só pela coisa de ter um curso.
E, obviamente que numa disciplina que me fosse interessante e, mais uma vez, como a arquitetura foi uma coisa que me deu outras ferramentas, que me deu outras, de certa maneira, capacidades, descobrir também noutros cursos, não necessariamente no de música, coisas que eu pudesse trazer para a minha vida que fossem úteis, não é? Que me fossem para além de ter um curso, não é? Como, ou seja, o pensamento artístico, pensamento, whatever, essas coisas. Sim, e o desenho também, não é? Estavas a falar há pouco. Uhum. Eu acho que o desenho foi muito importante também porque o desenho na FAO, como tu sabes, tem aquela cena um lado que é o lado da extensão do cérebro, da extensão do pensamento. Para mim foi assim a parte mais interessante, foi como o desenho para mim também, para além de uma maneira de cristalizar de certa maneira as coisas, ainda o mais importante era a maneira como o desenho era uma maneira de chegar a alguma coisa, uma maneira de pensar nas coisas. Isso foi o que me interessou mais no desenho. Acho que foi importante e é importante para a minha maneira de fazer tudo, mesmo que seja planear um disco, planear umas gravações, planear o que seja, só estar a fazer um rabisco que não tem quase nada a ver, se calhar ajuda-te a pensar. Ajuda. Sim. Sim, sim. Então, se calhar pegando por aí, de que modo é que achas que se pode assemelhar ou diferenciar o tipo de processo de desenvolvimento de uma música ou de um álbum com o trabalho de projeto de arquitetura na faculdade? Hum, Acho que existem provavelmente paralelismos entre os dois, mas também depende muito do que estás a fazer. Ou seja, eu agora também faço muito tipo de música. Acho que há coisas que se calhar podem ter um paralelismo mais direto, se calhar na música, no pop, talvez. Nem sei. Mas, ou seja, existem várias maneiras de pensar a música e de criar as coisas. Existem coisas muito mais imediatas e existem assim, coisas mais, uma maneira mais trabalhada de fazer a coisa. Existe uma maneira, ou seja, a coisa imediata é mesmo aquela, assim, parece que de repente estás a receber um mail do além com uma música feita e estás só ali não é? Estás assim, pronto, como às vezes te vem assim uma ideia de projeto e tu ficas assim, estás no banho ou lá o que é e é tipo, Uhum. de É repente isto. percebes como é que resolves os acessos, como é que resolves as coisas e faz tudo, é tudo muito mais claro, assim de repente, assim como se fosse um feixe de luz que te atinge e pronto. Mas Uhum. existe uma maneira mais estruturada, não é? De fazer as coisas, uma maneira como no projeto também, uma maneira mais como um trabalho normal, como um trabalho que requer assim uma base, requer uma aprimoração das bases, um aperfeiçoamento e um lapidamento ou seja, do esboço, por assim dizer, não é? Tu tens um esboço, muitas vezes tens um esboço de uma canção, como tens um esboço de um projeto, e é desse conceito, a ideia base que depois surgem, pronto, através do trabalho e não sei, de esculpir aquilo, de tentar esculpir essa ideia, ou assim, hum, de certa maneira. Mas, opá, olha, não sei se consegui responder a essa pergunta. Sim, acho que sim. Dentro dessa questão do processo de criação musical, tens assim algumas referências que te ajudem? Não só ao nível instrumental, músicos que te influenciem, mas também ao nível da escrita? Autores, escritores, não sei. Olha, isso é uma pergunta difícil porque vai variando muito, as coisas vão variando muito. Mas acho que, de certa maneira, tudo o que eu ouço acaba por me influenciar. Acho que sim,
e às vezes até, pronto, coisas não têm assim muito a ver com música, até acaba por me influenciar. Um, mesmo tanto em relação à escrita, assim, tanto em relação a coisas mais óbvias de escrita, de progressões musicais, de progressão, pronto, de harmónicos e de harmónica e assim, como em coisas um bocadinho mais, pronto, abstratas de certa maneira e também técnicas, ou seja, assim é muito vasto, é uma coisa muito vasta, Uhum. mas pronto, assim, tenho, obviamente tenho assim artistas que eu valorizo imenso desde sempre e que acho que foram assim pessoas muito importantes em determinada altura, mas regra geral é assim uma coisa que vou sempre apanhando aqui e ali coisas que me interessam. Mas por acaso eu sou assim, acho que mais na música. Eu ouço também tanto tipo de música diferente que e tenho lido coisas não muito poéticas de certa maneira. Tenho lido coisas muito, sei lá, ficção científica e assim é difícil depois transferir, mas há sempre coisas que dá para que apanhas ideias, apanhas maneiras de dizer qualquer coisa que não são assim tão óbvias e que são engraçadas. Como na música, tu às vezes apanhas assim uma frasezinha, não é? E é isso que depois Uhum. te dá assim toda uma série de ideias. Mas olha, por acaso tenho andado muito viciado numa música do Tata Aeroplano, que é um gajo que eu gostei muito, andei a seguir há uns 2 anos, num disco que ele fez, já não me lembro do nome, que acho que era mesmo só Tata Aeroplano. Depois ele fez mais dois, ele tem assim muitos projetos, é assim, um bocado bipolar. Ele tem, como é que é? Tem Cérebro Eletrónico, um, o Free to Sampler e assim, mas assim a coisa que mais interessa nele é a música dele de como está Aeroplano. E ele lançou uma música o ano passado que eu nem reparei na altura, porque já pronto, não tinha achado muita piada às últimas coisas dele, mas olha, gostei muito desta, acho que se chama Cores no Quarto. E também, opá, assim, uma coisa que será sempre uma grande influência para mim é o Mark Hollis, que era o vocalista dos Talk Talk, que tem um disco que acho que é assim o suprassumo de uma maneira de fazer as coisas, que também era assim a maneira como o Daniel, que é o João Coração, me falava, ou seja, foi uma coisa que já vem de há muito tempo, mas que vai-se sempre redescobrindo de certa maneira, porque é assim um disco mesmo interessante. E os últimos 2 discos de Talk Talk também são ótimos. E pronto, é assim uma coisa que me interessa também porque está no limiar da música pop. Eu, como Uhum. se calhar tu sabes, não tenho feito só, ou seja, já há muito tempo que não faço coelho radioativo, ou seja, Sim. que não lanço nada como coelho radioativo porque tenho feito muitas, ou tenho feito outro Uhum. tipo de coisas. Então interessa-me também esse cruzamento uh, de pop com menos pop. Uhum. E tu estavas a dizer que o Daniel, o João Coração, te tinha ensinado a ver a música de uma certa maneira, ou a tentar alcançar a música de uma determinada maneira. Que maneira é esta? Um, ele, ou seja, ele se calhar até usa uma expressão que eu hoje em dia evito usar porque acho que é uma coisa que hoje em dia, ou seja, nós já estamos, hoje em dia já não, na nossa vida real, é uma expressão difícil, que é a verdade. Porque eu acho que nós estamos numa altura da pós-verdade, não é? Assim, a verdade na internet e na vida real é uma coisa complicada, é uma relação muito complicada. Uhum. E então eu evito se calhar usar isso, mas era uma expressão que ele utilizava na altura que eu na altura concordava de certa maneira, e se nós levarmos
ou seja, se nós olharmos para isso de uma maneira simples, acaba por, seja de uma maneira inocente, acaba por ser ainda ter o seu, ainda ter algum sentido. Que acho que é precisamente, também é muito subjetivo, mas é tentar descobrir ali o que é aquela música, o que é uma música e tentar ser o mais honesto, de certa maneira, e sincero. Às vezes, pronto, desarmante quase, mas eu acho que é isso. Acho que isso é uma coisa muito importante ainda. Se calhar hoje em dia eu utilizaria mais até a expressão sinceridade do que verdade da coisa, porque verdade é assim uma coisa mais católica quase. Sim. E a É um... sinceridade é algo que parte de ti. Exato, Portanto, exato. é mais fácil de a transmitir, diria eu. Exato. Sim, sim. Ninguém tem, de certa maneira, hoje em dia ninguém tem a verdade. Digo eu. Sim. Não sei. Nem acho que há de ter. O que eu quero dizer, se calhar, mais até, é que as pessoas que se dizem portadoras da verdade raramente a têm. Uhum. Acho que é isso, sim. Está bem. Então, se calhar, voltando aqui a pôr os pés na terra, falando um bocado da questão da produção, tu já produziste vários álbuns, Uhum. inclusive os teus. Sim, sim. Como é que é isto de ser o produtor e o músico em simultâneo? Consegues separar bem estes dois papéis No dentro de meu, ti? no meu caso ou a produzir outras pessoas? No teu caso. Sim. Acho que provavelmente se fosse outro produtor, acho que ajudava. Mais por questões de timing e mais por questões de. Ou seja, eu gosto, pronto, gosto muito de fazer isto tudo. Acho que às vezes ajuda teres uma pessoa em cima de ti a fazer, a tomar decisões mais. A ajudar-te a tomar as decisões, acho que é isso. Uhum. Hum, Acho que assim, o grande problema é mais estás à vontade, ou seja, o teu tempo é interminável. Sim, és Eh, tu próprio que geres, não é? Exato, exato. E acho que às vezes também é mais difícil tomar decisões, porque queres tomar todas as decisões de certa maneira. E às vezes assim é bom quando há pessoas a limitar. Acho que de certa maneira é isso também. Estar limitado é muito bom, é muito fixe. Porque pronto, e não estou a falar até em termos de tempo. Estou a falar em termos de tudo, de meios e de escolhas. Hum, ou seja, é bom tipo não gravar se calhar 40 takes de guitarra. Tipo, hum, às vezes o segundo ficou bom e é preciso haver uma pessoa assim. Ou seja, acho que é uma coisa que também se ganha e se perde. Acho que já tive mais essa capacidade de escolha crítica das coisas. Sei lá, olha, por exemplo, agora eu este disco que estou a gravar agora, que estou a acabar agora, de Coelho Radioativo, já estou a fazê-lo há imenso tempo. Era um disco que estava a fazer com o Carlos, com o Ricardo e com o Pedro, com os Plutónios. Depois acabei por ser eu a terminar, estou eu a terminar a coisa. Está a ser muito difícil porque, primeiro, estou a fazer decisões e sinto que estou a mexer em coisas que não são só minhas. Estou a decidir por coisas que não são só minhas. E fico quase com. Ou seja, a coisa quase que já vai. Que cristaliza muito facilmente ali no programa de edição, ali quase que não queres mudar, mas não queres mudar as coisas e assim. Pronto, e nesse sentido
é, é bom teres um apoio, é bom haver um apoio na parte da produção, sim. É bom haver outra pessoa com quem partilhar esses, essas dúvidas ou assim. Sim, e porque também uma pessoa, por exemplo, nesse caso específico, tu estás a ver coisas que vocês gravaram há bastante tempo, por isso, não sei, mas deve haver sempre aquele pensamento de isto podia ser de outra maneira ou podia ser melhor. Se fosse agora, fazia diferente. Sim, é um pouco isso. É uma situação um bocadinho também bipolar, porque tens isso, mas também tens o oposto disso. Tens o quereres gravar coisas novas, mas não queres porque, pronto, aquilo já estás habituado de certa maneira àquilo, ou foi aquilo que foi feito e não queres estar a descaracterizar o que foi feito, ou assim, algo do género. Sim, faz sentido. Mas pronto, opá, acho que numa coisa absolutamente pessoal, não é tão grave, de certa maneira. Numa coisa, se fosse só um caminho meu, estás a ver? Uhum. Não tinha sido se calhar tão problemático. Acho eu. Ou seja, não parece que Sim. tenha. Eu não Uhum. senti isso nos outros discos e nas outras coisas que faço a solo. Também tenho outro disco que vou lançar agora, que este já está praticamente feito, só estou a acabar a capa, que é de Sarnadas, que é, ou seja, é um outro projeto que eu estou a começar agora, que é de música ambiente, não sei bem como. Pronto, não é música pop. Ok. Ahm, e foi muito mais fácil. Tinha outros problemas, nomeadamente que as músicas são gigantes, e então sempre que eu quero ouvir uma música, tenho de ouvir 20 minutos de uma música. Então, pronto. Ou seja, são outros problemas, mas aí não tive de toda esta coisa de o que é que eu faço, não tive tantos problemas pronto, de respeitar o Uhum. material, não é? Não tinha que respeitar o material, porque o material era meu e estava a ser criado ali também na hora, mais ou menos. Não estava a ser criado na hora porque aquilo foi gravado em 2017 e fui editando 2017, 2018, mas pronto, foi editado assim ao longo de um ano. Agora ficou mais ou menos um anito também na gaveta e agora estou a acabar a masterização do disco. Uhum. Mas assim, foi mais pessoal, uma coisa mais pessoal, acho eu. E preferes no teu dia a dia trabalhar nesses projetos mais pessoais, enquanto Sarnadas, enquanto Coelho, etc. Ou noutros projetos, como por exemplo nos Flamingos, em que é mais um grupo musical? Acho que são coisas muito diferentes, mas eu gosto muito de trabalhar com pessoas, com outras pessoas. É sempre. Primeiro é sempre bom teres, não é? Teres assim contacto com outras pessoas e trabalhar com outras pessoas e criar alguma coisa com outras pessoas. Uhum. Hum, e, hum, e depois, assim, pronto, são métodos de trabalho também, há coisas aqui muito distintas, são métodos de trabalho muito distintos mesmo, ou seja, com cada pessoa também tu tens, por exemplo, um método, tens maneiras de criar. Acho que, por exemplo, os Flamingos era um caso muito específico, e hum, porque nós criamos de uma maneira muito diferente, de todos os outros, do, do que eu crio tanto em Coelho Radioativo, como ele cria com o Luís Severo, como eu crio com outro projeto qualquer que possa ter, por exemplo, na Favela Discos ou assim. Hum, e acho que lá está, assim, é bom ter acesso
a outras maneiras de criar e de outras maneiras de ver coisa musical e artística, não é? E pronto, eu não faço só música gravada, não é? Outra coisa que também interessa é o tocar. Agora tenho tocado com os Locanoise, também me interessa muito essa coisa de. E toquei com o Live Low, por exemplo, também me interessa esse lado de às vezes interpretar qualquer coisa. Eu acho que todas as coisas, no fundo, assim, o que eu gosto mais é sem dúvida fazer um disco sozinho, porque consigo ter de certa maneira tudo isso se quiser. Uhum. Consigo primeiro fazer eu as músicas que eu gosto muito e depois a parte que eu gosto mais acho que é vesti-las, vestir Uhum. assim, dar os arranjos às músicas. Posso ter contacto com outras pessoas, se quiser convidar um músico para participar no meu disco, convido e tudo mais, e pronto. Ou seja, o que eu gosto é de tudo, toda a coisa de fazer, ou seja, não é? Tipo, os Flamingos são uma parte disso, a Favela Discos é uma parte disso, Coelho Radioativo se calhar é uma parte mais geral, porque sou eu que tenho de levar aquilo avante, mas é isso, assim, o que eu gosto é de tudo. Tu disseste há bocadinho que o processo de trabalho com os flamingos era diferente. Porquê? É diferente porque não é uma pessoa a fazer uma canção à sua própria maneira, ou seja, eu faço em Coelho Radioativo, não é? Faço uma coisa que, primeiro, não tem qualquer tipo de preocupação com nada exterior a mim, não é? É uma coisa muito interna. Uhum. Acho que com o Luís provavelmente é a mesma coisa. Uhum. Mas nós juntos temos outro tipo de preocupações, mesmo que não tivéssemos esse tipo de preocupações, se calhar, porque pronto, nós em Flamingos fazemos, obviamente, música para não só para nós, não é? Assim, Flamingos é música pop, acho que no seu sentido mais verdadeiro, que a música é assim para ser pronto, mais abrangente de certa maneira. Uhum. E ao passo que é uma coisa que tanto eu como o Luís temos em nome próprio de tentar que a nossa música seja pelo menos o mais ambígua possível para poder ser tanto porque se calhar não queres explicar às pessoas exatamente o que é que se passa na tua vida, não é? Mas queres dar ali fazer uma tela abstrata para que as pessoas consigam ver uma paisagem, ou ver um cãozinho, ou ver umas nuvens, ou ver o que for, não é? Uhum. Ah, e nós em Flamingos tentamos fazer isso também, mas também tentamos construir uma história, tentamos construir, ou seja, é uma coisa diferente. Uhum. Nós partimos muitas vezes para as músicas com, olha, vamos tentar fazer isto, e depois é uma coisa que é muito mais trabalhada, porque é uma pessoa, ou seja, se calhar eu chego lá com uma parte de. Normalmente é isto que acontece. Nós temos eu se calhar chego com a parte da música mais ou menos feita, o Luís chega com uma parte das letras mais ou menos feitas e vamos construindo a coisa a partir daí, não é? Às vezes temos uma ideia de um conceito ou temos uma ideia que queremos abordar e fazemos os dois a letra mais ou menos a partir daí, mas é sempre assim o Luís que faz um bocadinho mais a parte da letra, faz sempre mais um bocadinho a parte um bocadinho mais da música. Uhum. E pronto, assim, é uma coisa mais dentro do que é tentar sempre, obviamente, não vamos para ali fazer. E temos muitas músicas que também vão para o lixo, se calhar por causa disso, não é? Porque sentimos que não conseguimos ser honestos ali ou qualquer coisa do género. Ou seja, aquela coisa que eu estava a dizer antes de ser honesto, obviamente que não perde a validade Uhum. em Claro. Flamingos, mas temos outro tipo de preocupações, é isso. Temos assim. Uhum.
Eu acho muito fixe, gosto muito de fazer as músicas com o Luís, porque também tem esse lado, assim, mais obreiro, tem uma coisa mais de construção. Uhum. Então, e flamingos, coelho? O que é que se passa aqui com os animais, João? Eh, olha, são coincidências, acho que, por acaso não sei muito bem, mas é assim, Coelho Radioativo já é um nome muito antigo, como o projeto também já é bastante antigo. O nome já é mais antigo que o projeto. Ahm, Porque era um nome que eu tentei dar a uma banda, a banda não deu em nada e achei piada o nome na altura quando depois comecei a gravar as coisas sozinho, algumas coisas sozinho, utilizei o nome porque sempre lhe achava assim um bocadinho piada. Hum, Depois, assim, quando começámos a fazer Flamingos, opá, foi aquelas coisas clássicas, arranjar um nome para a banda, não é? Tivemos assim imensos nomes, chegou para se chamar outra coisa, pronto, teve outros nomes, houve um quase que foi o nome final, que acho que era Rei Momo. Depois acabámos por ficar com Flamingos, não sei porquê. Ficará um mistério no ar. Sim, e na altura, pronto, obviamente, acho que o Luís ainda era o Cão da Morte, portanto ainda tinha mais piada, porque era Exato. o Cão da Morte e um coelho radioativo dava flamingos, pronto. Se calhar foi para balançar a cena pela positiva, não é? Os outros nomes eram assim mais Exato. dark, Uhum. e se bem que eu acho que o coelho radioativo não é necessariamente dark, mas há pessoas que veem alguma coisa mais violenta em coelho radioativo, e eu se calhar até percebo. Há muita gente que diz que parece uma banda punk, ok, está-se. Mas pronto, então se calhar Flamingos foi para ir para o lado mais cor-de-rosa da coisa. Encontrar o equilíbrio. Uhum. Pronto, olha, acho que encontramos aqui o equilíbrio do Desta tempo do podcast, da nossa conversa. Não sei se queres dizer mais alguma coisa. Não, não estou satisfeito com o que disse. Boa. Ficamos por aqui então, se Ok, calhar. Raquel. Obrigada. Ora é essa.